O sol escaldante do sertão nordestino batia implacável nas pedras rachadas da Rua do Mercado, em Canindé do Vale, uma pequena cidade onde todo mundo conhece todo mundo e os segredos correm mais rápido que água da chuva. Era uma terça-feira comum de março quando a vida de João Miguel de Oliveira, de apenas 11 anos, mudou para sempre. João caminhava da escola para casa carregando uma mochila surrada nas costas e um sorriso no rosto. Tinha acabado de ganhar mais um concurso de redação, desta vez sobre justiça e cidadania, tema que o fascinava desde pequeno. Seus olhos castanhos brilhavam de inteligência, contrastando com a simplicidade de suas roupas remendadas, mas sempre limpas, graças ao cuidado de sua mãe, Dona Rosa. Rosa de Oliveira era conhecida em toda Canindé do Vale. Mulher de 42 anos, cabelos já grisalhos puxados num coque sempre impecável, mãos calejadas do trabalho duro, mas coração gigante. Há 15 anos trabalhava como cozinheira na Escola Municipal Santos Dumont, preparando a merenda para mais de 300 crianças todos os dias. Viúva desde que João tinha 3 anos, criava o filho sozinha com a dignidade de quem nunca abaixou a cabeça para ninguém. A casa onde moravam era simples, 2 peças, um banheiro nos fundos e uma cozinha que também servia de sala. Mas as paredes eram forradas de livros. Livros usados que Rosa comprava nas feiras, ganhava de professores aposentados ou pegava emprestado na biblioteca municipal. Conhecimento é riqueza que ninguém rouba, meu filho. Sempre dizia enquanto via João devorando histórias de grandes advogados, de pessoas que lutaram por justiça, de David enfrentando Golias. Naquele dia, João chegou em casa e estranhou. A porta estava entreaberta. Vozes alteradas vinham de dentro. Ao entrar, viu sua mãe sentada numa cadeira, o rosto pálido, as mãos tremendo. 2 policiais estavam na sala, junto com um homem de terno que João nunca havia visto. Rosa de Oliveira, você está presa por peculato e formação de esquema para desvio de verba pública da merenda escolar, anunciou o delegado com voz fria. O mundo de João desmoronou naquele instante. As palavras ecoaram em sua cabeça como trovões distantes. Sua mãe? Roubar? Impossível. Rosa, que às vezes dividia o próprio almoço com crianças que vinham à escola sem comer em casa? Rosa, que checava cada nota fiscal da merenda como se fosse dinheiro do próprio bolso? Tem que haver um engano, gritou João, correndo para junto da mãe. Minha mãe nunca faria isso. O homem de terno, que se apresentara como doutor. Marcelo Figueiredo, promotor de justiça, olhou para o garoto com desdém. Menino, sua mãe desviou mais de 50 mil reais da alimentação das crianças. Temos provas. Rosa abraçou o filho, tentando conter as lágrimas. João, meu amor, eu não fiz nada disso. Você sabe que eu não faria isso, não é? O menino assentiu com força, os olhos já marejados. Mas a situação piorou quando os vizinhos começaram a se aglomerar na porta. Dona Conceição, a fofoqueira oficial do bairro, já sussurrava para outras mulheres. Sempre desconfiei. Mulher sozinha, criando filho. De onde vinha dinheiro para tantos livros? Seu Antônio, dono da mercearia da esquina, balançava a cabeça em desaprovação. Apenas professora Helena, aposentada de 70 anos que morava na casa ao lado, mantinha o semblante sério, como se não acreditasse no que estava vendo. Quando colocaram as algemas em Rosa, João sentiu algo quebrar dentro do peito. Sua mãe, que sempre fora sua heroína, sua fortaleza, estava sendo levada como uma criminosa comum. Os vizinhos murmuravam, alguns com pena, outros com satisfação mórbida de quem adora ver a desgraça alheia. Mãe! Gritou João, tentando correr atrás do carro da polícia. Rosa conseguiu virar o rosto na janela traseira e gritou de volta. Cuide de você, meu filho! E lembre-se, a verdade sempre vence. Mas seria mesmo? João ficou parado no meio da rua de terra batida, vendo o carro desaparecer numa nuvem de poeira vermelha. Aos 11 anos, estava completamente sozinho. Órfão de pai, agora também órfão de mãe, pelo menos temporariamente. O silêncio da tarde sertaneja era quebrado apenas pelos cochichos dos vizinhos e pelo som distante do rádio de seu Zé, que tocava uma música de Luiz Gonzaga. Professora Helena se aproximou e colocou a mão no ombro do menino.
João, venha cá. Você vai ficar na minha casa até resolvermos isso. E a professora? Disse João, a voz embargada, mas determinada. Minha mãe não fez isso. Eu sei que ela não fez. Eu sei, meu filho. Sua mãe é uma mulher honesta. Então por que aprenderam? Helena suspirou. Às vezes, João, as coisas não são tão simples assim. Mas você sabe o que sua mãe sempre dizia sobre você ser especial, não é? Que você tinha um dom para entender as coisas. João assentiu. Então talvez seja a hora de usar esse dom. E naquela noite, na casa de professora Helena, João não conseguiu dormir. Deitado numa cama estranha, olhando para o teto escuro, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Lembrou-se de todas as histórias que lera sobre pessoas que lutaram contra injustiças. Lembrou-se dos grandes advogados que estudara nos livros. Lembrou-se das palavras da mãe. A verdade sempre vence. E foi ali, naquele quarto emprestado, que João Miguel de Oliveira tomou a decisão mais importante de sua vida. Ele mesmo provaria a inocência da mãe. Não importava que fosse apenas uma criança. Não importava que não tivesse dinheiro para um advogado. Não importava que toda a cidade já a tivesse condenado. Ele estudaria direito sozinho. Investigaria o caso. Encontraria as verdadeiras provas. E defenderia Rosa de Oliveira no tribunal. Era uma promessa impossível para um menino de 11 anos do interior do sertão nordestino. Mas João não sabia que algumas promessas impossíveis são exatamente as que mudam o mundo. Enquanto a cidade dormia sob o céu estrelado, um menino chorava em silêncio e jurava para si mesmo: Eu vou te tirar de lá, mãe. Eu prometo. O vento quente da madrugada sertaneja levou essa promessa pelos ares, como se até a natureza soubesse que algo extraordinário estava começando. João não imaginava que sua jornada se tornaria a história mais comentada de Canindé do Vale, nem que sua coragem ecoaria muito além das fronteiras daquela pequena cidade. Mas toda grande história de justiça começa exatamente assim, com uma criança que se recusa a aceitar que o mundo é injusto, com alguém pequeno demais para ter medo do impossível, com uma promessa feita na escuridão, mas que brilhará mais forte que qualquer sol do sertão. A batalha de João Miguel contra o sistema judicial brasileiro havia começado. 3 dias se passaram desde a prisão de Rosa, e João Miguel ainda não conseguia acreditar completamente no que havia acontecido. A manhã de sexta-feira chegou com o mesmo sol escaldante de sempre, mas o mundo parecia diferente. Mais pesado, mais injusto. Na casa de professora Helena, João acordou antes do amanhecer. Havia dormido pouco nas últimas noites, a cabeça fervilhando de planos e dúvidas. Como uma criança de 11 anos poderia enfrentar promotores, juízes e todo o sistema judicial? Por onde começar? Helena já estava na cozinha, preparando café preto forte e tapioca com queijo coalho. A mulher de 70 anos, aposentada depois de 40 anos ensinando na escola pública, observou o menino entrar com os olhos inchados, mas determinados. Bom dia, João. Dormi um pouco, ao menos. A professora? Preciso ir ao fórum hoje, disse ele, ignorando a pergunta. Preciso ver os papéis do processo da minha mãe. Helena parou de mexer a tapioca na frigideira e o encarou. João, você sabe que não é simples assim, né? Processos judiciais não são livros que você pega na biblioteca, mas eu tenho direito. Aprendi ontem à noite lendo o Código de Processo Penal que a senhora me emprestou. O artigo 201 diz que os autos são públicos, salvo quando correm em segredo de justiça. A professora sorriu pela primeira vez em dias. O menino havia passado a madrugada estudando lei como outros garotos da idade jogavam videogame. Está bem, vou com você. Mas primeiro, tome café da manhã direito. Justiça se faz com o estômago alimentado. 1 hora depois, os dois caminhavam pela rua principal em direção ao Fórum de Canindé do Vale, um prédio antigo de 2 andares, pintado de amarelo desbotado, com as marcas do tempo estampadas nas paredes. João vestia sua melhor roupa. Uma camisa branca que Rosa havia passado no domingo anterior e uma calça jeans sem rasgos. No caminho, passaram pela escola onde Rosa trabalhava. João parou na frente do portão e viu outras cozinheiras preparando a merenda. Uma delas, Dona Lucia, acenou timidamente. As outras desviaram o olhar. O menino entendeu. Sua mãe havia se tornado um assunto delicado.
Algumas pessoas ainda acreditavam nela. Outras já a haviam condenado no tribunal da opinião pública. Vamos, João, disse Helena suavemente. Sua mãe precisa de você forte agora. No fórum, a primeira barreira apareceu imediatamente. O porteiro, seu Raimundo, um homem de 50 anos com barriga proeminente e bigode grisalho, olhou para João com desconfiança. Menino, aqui não é lugar de criança. Vai brincar na praça. Eu vim ver o processo da minha mãe, Rosa de Oliveira, disse João, tentando manter a voz firme. Raimundo riu. Ah, é o filhinho da cozinheira ladra? Olha ela aqui, garoto. Isso aqui é coisa séria. Não é brincadeira, não. João sentiu o sangue ferver, mas professora Helena colocou a mão em seu ombro. Raimundo, o menino tem direito legal de consultar o processo. Você sabe disso. Helena Pan é com todo respeito. Mas esse menino não entende nada de processo. Vai só atrapalhar o movimento. Foi então que uma voz jovem se fez ouvir atrás deles. Na verdade, ele tem razão. Qualquer pessoa pode consultar autos de processo criminal, desde que não corra em segredo de justiça. Eles se viraram e viram um rapaz de aproximadamente 25 anos, magro, com óculos de aro quadrado e uma pasta de documentos na mão. Vestia uma camisa social simples e uma gravata que parecia ter conhecido dias melhores. O Marcos Albuquerque, disse ele, estendendo a mão para João. Estagiário de direito aqui no fórum. Ouvi sua história. João apertou a mão do rapaz, sentindo uma mistura de esperança e desconfiança. Você acredita na inocência da minha mãe? Marcos hesitou por um segundo antes de responder. João, eu não conheço sua mãe pessoalmente, mas conheço injustiça quando vejo uma. E um menino de 11 anos disposto a estudar Código de Processo Penal pela mãe. Isso me diz muito sobre o caráter da família. Raimundo resmungou qualquer coisa sobre mundo de ponta cabeça e liberou a entrada. No cartório criminal, João enfrentou a segunda barreira. A escrivã, Dona Zilda, uma mulher de 40 anos com ar perpetuamente irritado, olhou para o grupo como se fossem alienígenas. Querem ver o quê? Os autos do processo criminal número 00001-4789, 2025, 803. 0089, que corre contra Rosa de Oliveira, disse João, lendo de um papel onde havia anotado os números que professora Helena havia conseguido. Criança não pode ver processo criminal, declarou Zilda categoricamente. Na verdade, pode sim, interrompeu Marcos educadamente. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso LX, garante que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Não há restrição legal para menores consultarem autos públicos acompanhados de responsável. Zilda bufou, claramente irritada com o estagiário que conhecia a lei melhor que ela gostaria. Saiu e voltou 5 minutos depois com uma pasta grossa. Podem consultar ali na mesa. Não mexam na ordem dos papéis e não tirem nada dali. João se sentou à mesa com o coração disparado. Finalmente ia ver as provas contra sua mãe. Marcos se sentou ao lado, explicando os termos jurídicos mais complicados, enquanto Helena observava com orgulho a determinação do menino. A denúncia do Ministério Público era simples. Rosa de Oliveira, na qualidade de responsável pela merenda escolar, havia desviado 52.347,89 entre janeiro e fevereiro de 2025, através de um esquema de superfaturamento de produtos e emissão de notas fiscais falsas. As provas eram 3 notas fiscais de uma empresa chamada Distribuidora Alimentos Nordeste Limitada, e o depoimento de 2 testemunhas, o diretor da escola, professor Geraldo, e o vereador responsável pela fiscalização da merenda, vereador Sebastião Ferreira. João leu tudo 2 vezes, fazendo anotações num caderno escolar. Marcos observava o garoto trabalhar com admiração crescente. Para alguém de 11 anos, João demonstrava uma capacidade de análise impressionante. Marcos, disse João depois de 1 hora, tem alguma coisa estranha nessas notas fiscais. O que você notou? Olha aqui. Esta nota é do dia 15 de janeiro, no valor de 18, for the 24.
Mas minha mãe sempre me contou que a escola recebe verba federal para merenda apenas 2 vezes por mês, dia 5 e dia 20. Se a verba só chegou dia 20, como minha mãe fez uma compra dia 15? Marcos pegou a nota fiscal e estudou mais atentamente. Você tem razão. E olha aqui, o CNPJ dessa empresa distribuidora. Ele tirou o celular e fez uma consulta rápida na internet. João, essa empresa foi aberta há apenas 3 meses. Bem na época que sua mãe supostamente começou o esquema. E o endereço fica numa cidade a 200 quilômetros daqui. Por que minha mãe compraria de uma empresa tão longe, sendo que aqui na cidade tem 3 distribuidoras de alimentos? Perguntou João, os olhos brilhando. Professora Helena se aproximou. Aí tem mais uma coisa estranha. Conheço Rosa há 15 anos. Ela é obsessiva com organização. Sempre guardou cada recibo, cada nota, cada comprovante de tudo que fazia na escola. Se ela tivesse feito essas compras, teria guardado as notas verdadeiras também. Marcos fechou a pasta e olhou para João com respeito. Sabe de uma coisa? Você tem instinto jurídico natural. Notou inconsistências que muitos advogados experientes deixariam passar. Então você acha que posso ajudar minha mãe? João, vou ser honesto. O caminho vai ser muito difícil. Você é menor de idade, não tem formação em direito e vai enfrentar um promotor experiente que não vai gostar nada de ser questionado por uma criança. Mas... Marcos fez uma pausa, olhando nos olhos determinados do garoto. Mas eu nunca vi alguém com tanta determinação. E às vezes a justiça precisa de pessoas que enxergam o que outros não querem ver. Do outro lado do fórum, sem que eles soubessem, promotor Marcelo Figueiredo observava a cena através da janela de seu gabinete. Havia sido informado por Zilda sobre o menino advogado que estava investigando o caso da mãe. E criança inconveniente, murmurou para si mesmo, mas não passa de birra de moleque. Logo se cansa e esquece. Ele não fazia ideia de que estava subestimando a força de um menino que havia prometido à mãe presa que a tiraria de lá. Quando saíram do fórum, João carregava mais que anotações no caderno. Carregava esperança. E 2 coisas preciosas, um mentor em Marcos e a certeza de que sua mãe era inocente. Professora Helena, disse ele enquanto caminhavam de volta. Amanhã vou começar a investigar de verdade. O como? João sorriu pela primeira vez em 4 dias. Vou fazer o que minha mãe sempre me ensinou. Buscar a verdade. Não importa onde ela esteja escondida. O sol do sertão estava se pondo, pintando o céu de laranja e vermelho. E João Miguel de Oliveira estava descobrindo que sua promessa impossível talvez não fosse tão impossível assim. A guerra havia começado, e ele não pretendia perder. O fim de semana chegou como uma oportunidade de ouro para João Miguel. Sem aulas na escola, ele podia se dedicar inteiramente à investigação. Acordou no sábado com um plano na cabeça. Se as notas fiscais eram falsas, alguém as havia criado. E se alguém as criou, deixou pistas. Depois do café da manhã na casa de professora Helena, João pegou sua bicicleta velha, que a professora havia guardado da garagem, e pedalou até o centro da cidade. Seu primeiro destino, a rádio comunitária de seu Zé. José Ferreira da Silva, conhecido como Seu Zé, era uma instituição em Canindé do Vale. Há 20 anos comandava a Rádio São Francisco, transmitindo das 7 da manhã às 7 da noite num minúsculo estúdio montado nos fundos de sua casa. Homem negro de 60 anos, cabelos completamente brancos, tinha o dom de saber de tudo o que acontecia na cidade antes mesmo das pessoas envolvidas. "João Miguel!" gritou seu Zé quando viu o menino chegar suado na porta da rádio. "Meu menino corajoso! Entre aqui que eu estava justamente falando de você no programa." João entrou no estúdio improvisado, onde seu Zé estava no meio do programa Sábado Cidadão, dedicado aos problemas da comunidade. Pessoal, está aqui comigo o João Miguel, o menino que está lutando para provar a inocência da mãe, Dona Rosa. João, conta aí para o povo o que você descobriu." João se aproximou do microfone, o coração acelerado. Era a primeira vez que falava no rádio. "Boa tarde, pessoal. Eu queria falar que minha mãe é inocente. E ontem no fórum eu descobri umas coisas estranhas nas provas contra ela." A voz ainda tremia um pouco, mas João contou sobre as inconsistências nas datas e sobre a empresa distribuidora misteriosa. Seu Zé fazia perguntas inteligentes,
ajudando o menino a explicar de forma que todos entendessem. "E você sabe onde fica essa tal distribuidora Alimentos Nordeste?" perguntou seu Zé. "Fica em Sobral, a 200 quilômetros daqui." "Mas, seu Zé, por que minha mãe compraria merenda tão longe, sendo que temos fornecedores aqui na própria cidade?" A pergunta ecoou pelo rádio e chegou aos ouvidos de centenas de pessoas em Canindé do Vale. Dona Maria, que ouvia o programa enquanto lavava roupa no quintal, parou e pensou: realmente, por que Rosa faria isso? Seu Antônio, da mercearia, que havia criticado Rosa dias antes, também ouviu e começou a questionar suas próprias certezas. Depois do programa, seu Zé chamou João para conversar em particular. "Menino, você está mexendo em vespeiro. Esse negócio de merenda escolar sempre foi meio nebuloso aqui na cidade." "Como assim?" Seu Zé olhou para os lados como se temesse ser ouvido. "João, se eu te contar uma coisa, você promete que vai ter cuidado?" O menino assentiu. Há uns 6 meses, o vereador Sebastião, o mesmo que deu depoimento contra sua mãe, comprou uma caminhonete 0 quilômetro. Pagou à vista. "Você sabe quanto ganha um vereador numa cidade pequena como a nossa?" João balançou a cabeça. "Uns R$ 2.500 por mês. Como é que ele compra uma caminhonete de R$ 80.000? O menino sentiu um frio na barriga. Começava a entender que a história era muito maior do que imaginava. "Seu Zé, onde posso encontrar mais informações sobre essa empresa de Sobral?" Olha, tenho um amigo lá que trabalha na prefeitura. Posso ligar para ele e perguntar." "Mas, João..." Seu Zé colocou a mão no ombro do garoto. "Cuidado! Se suas suspeitas estiverem certas, você está mexendo com gente poderosa." Na segunda-feira de manhã, João voltou ao fórum. Marcos já o esperava com notícias. "João, pesquisei sobre aquela empresa durante o fim de semana. Descobri coisas interessantes." Eles se sentaram num cantinho reservado do cartório. A distribuidora Alimentos Nordeste foi aberta em outubro de 2024. O sócio majoritário é um tal de Carlos Eduardo Ferreira. Adivinha o sobrenome? Tem Ferreira. Como o vereador Sebastião. Exato. Carlos Eduardo é sobrinho do vereador. E tem mais. A empresa nunca teve funcionários registrados. Nunca emitiu nota fiscal para mais ninguém além da prefeitura de Canindé do Vale. E o endereço onde supostamente funciona é um galpão abandonado. João sentiu uma mistura de raiva e excitação. A cada descoberta, ficava mais claro que sua mãe era vítima de um esquema muito bem montado. "Marcos, como podemos provar isso?" "Bom, precisaríamos ir até Sobral verificar pessoalmente, mas isso custa dinheiro e..." "Eu não tenho", completou João, desanimado. Foi então que uma voz familiar se fez ouvir. "Talvez eu possa ajudar." Eles se viraram e viram professora Helena se aproximando, junto com uma senhora que João não conhecia. "João, esta é a doutora Carmen Lúcia, advogada aposentada que morava aqui em Canindé e agora está em Fortaleza. Ela ouviu sua história no rádio e veio conversar conosco." Doutora Carmen era uma mulher de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos bem cortados, vestindo um conjunto social simples, mas elegante. Seus olhos eram inteligentes e bondosos. "João, ouvi você no programa do Zé sábado passado. Fiquei impressionada com sua determinação e sua capacidade de análise. Gostaria de oferecer minha ajuda. Mas, doutora, eu não tenho dinheiro para pagar advogado." Carmen sorriu. "Quem falou em dinheiro? Há alguns casos na vida que a gente precisa abraçar por questão de consciência. E ver uma criança lutando sozinha pela justiça. Isso mexe comigo." João sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Pela primeira vez desde a prisão da mãe, não se sentia completamente sozinho. "Agora", continuou doutora Carmen, "me contem tudo o que descobriram até agora." Durante 2 horas, João, Marcos e Helena relataram todas as descobertas. Carmen fazia anotações precisas, fazendo perguntas que mostravam sua experiência. "João, você tem razão em todas suas suspeitas. Isso aqui é um caso clássico de bode expiatório. Sua mãe foi escolhida para carregar a culpa de um esquema muito maior." "Mas por que escolheram ela?" "Porque é perfeita para o papel. Mulher sozinha, sem recursos para se defender, funcionária simples que ninguém vai questionar muito quando for condenada. E principalmente porque ela é honesta demais para fazer parte do esquema, então não pode denunciar ninguém."
A advogada fechou o caderno de anotações. Mas agora eles cometeram um erro que não esperavam. Qual? Mexeram com a mãe de um menino corajoso e inteligente demais para aceitar injustiça. Naquele momento, João sentiu uma responsabilidade enorme. Não era mais apenas sobre salvar sua mãe. Era sobre expor todo um esquema de corrupção que prejudicava centenas de crianças que dependiam da merenda escolar. Doutora Carmen, o que fazemos agora? Pois agora, meu jovem investigador, vamos até Sobral verificar essa empresa fantasma. E depois vamos dar uma aula de direito para esse promotor que pensa que pode condenar inocentes sem consequências. Quando saíram do fórum, João carregava mais que esperança. Carregava a certeza de que sua luta havia se tornado uma cruzada pela justiça e que não estava mais sozinho. Do outro lado da rua, numa padaria, vereador Sebastião Ferreira tomava café e observava a movimentação com crescente nervosismo. Havia ouvido o programa de rádio. Havia visto o menino entrando e saindo do fórum com aquela advogada. Pegou o celular e discou um número. Marcelo, é o Sebastião. Temos um problema. Aquele moleque está descobrindo coisas demais. Precisa fazer alguma coisa para parar isso. Do outro lado da linha, promotor Marcelo Figueiredo suspirou irritado. Sebastião, é só uma criança fazendo birra. Logo se cansa. Não, Marcelo. Esse menino é diferente. E agora tem uma advogada ajudando ele. Se eles chegarem até Sobral... O silêncio na linha durou alguns segundos. Está bem. Vou dar um jeito de acelerar o processo. Quanto antes Rosa for condenada, melhor para todos nós. E Sebastião desligou o telefone, mas o nervosismo permanecia. Pela primeira vez desde que o esquema começou, tinha medo de que tudo desmoronasse. E tudo por causa de um menino de 11 anos que se recusava a aceitar que sua mãe era culpada. João pedalava de volta para casa sem saber que havia acabado de se tornar uma ameaça real para pessoas muito poderosas. Mas se soubesse, não mudaria nada. Ele havia feito uma promessa e pretendia cumpri-la, custasse o que custasse. A semana começou com uma notícia que gelou o sangue de João Miguel. Na terça-feira de manhã, professora Helena o acordou mais cedo que o normal, o rosto preocupado. Olha, João, preciso te contar uma coisa. Ontem à noite tentaram arrombar a rádio do seu Zé. O menino sentou na cama, ainda sonolento, mas rapidamente esperto. Conseguiram entrar? Não. Seu Zé tem um cachorro bravo, o Trovão, que espantou os ladrões. Mas levaram alguns equipamentos que estavam do lado de fora e deixaram um recado. João sentiu um frio na barriga. Que tipo de recado? Helena hesitou antes de responder. Uma pedra com um papel amarrado. Dizia para ele parar de dar palco para ir moleque fofoqueiro se não quisesse ter problemas piores. E o mundo de João tremeu. Pela primeira vez desde que começara sua missão, entendeu que não estava apenas enfrentando a justiça, mas pessoas dispostas a usar métodos mais sombrios. Ah, professora, e se eles vierem atrás de mim? Ou da senhora? A Helena se sentou na cama ao lado do menino e segurou suas mãos. João, você tem que entender uma coisa. Quando lutamos pelo que é certo, sempre existe risco. Mas sabia o que seu Zé me disse ontem à noite? João balançou a cabeça. Ele disse, Helena, há 20 anos eu denuncio pequenas corrupções nesta cidade. Político que rouba material de construção, funcionário que vende vaga em creche, comerciante que sonega imposto. Mas nunca vi um esquema tão bem montado quanto este. Se não pararmos agora, eles vão roubar o futuro de todas as crianças desta cidade. Ele não vai parar, João, e nem nós. Mais tarde, quando chegaram ao fórum, encontraram Marcos e doutora Carmen conversando em voz baixa no corredor. A advogada trazia notícias preocupantes. João, descobri que o promotor Figueiredo peticionou para acelerar o processo de sua mãe. Quer marcar o julgamento para daqui a 15 dias. Isso é bom ou ruim? Ruim. Processos criminais normalmente levam meses para chegar a julgamento. Acelerar assim significa que ele quer condenar Rosa antes que nossa investigação avance muito. Marcos acrescentou. E tem mais. Ontem eu tentei acessar novamente os autos do processo e descobri que 3 documentos desapareceram. E como assim? Desapareceram? Simplesmente não estão mais na pasta. E quando perguntei para Dona Zilda, ela disse que provavelmente foram enviados para análise técnica. João sentiu a raiva crescer dentro do peito. Eles estão tentando esconder as provas. Que tá calma, João, disse doutora Carmen.
Isso, na verdade, é bom para nós. Destruir documentos de processo é crime gravíssimo. Estão se desesperando, cometendo erros. Mas e agora? Como vamos provar que minha mãe é inocente se eles estão apagando as evidências? A advogada sorriu. Por quê, meu jovem detetive? Nós vamos até Sobral hoje mesmo. Se essa empresa é fantasma como suspeitamos, vamos voltar com provas irrefutáveis. E a viagem até Sobral foi a primeira vez que João saiu de Canindé do Vale. Doutora Carmen dirigia um Fiat Uno vermelho, enquanto João observava pela janela a paisagem sertaneja se transformar. Caatinga seca, pequenas cidades, vaqueiros conduzindo gado. Durante o trajeto, Carmen contou sua própria história. Havia nascido numa família pobre de Fortaleza, estudado com bolsa, se tornado advogada e dedicado 40 anos defendendo pessoas simples contra injustiças. Agora aposentada, sua pensão permitia que escolhesse casos por paixão, não por dinheiro. João, você me lembra meu neto. Ele tem sua idade e a mesma determinação. Quando vejo você lutando pela sua mãe, vejo o futuro do Brasil. Chegaram a Sobral no início da tarde. O endereço da distribuidora Alimentos Nordeste ficava num distrito industrial na periferia da cidade. Quando encontraram o local, João não conseguiu conter a decepção. Era exatamente como Marcos havia descoberto. Um galpão abandonado, com as janelas quebradas, mato crescendo na frente e uma placa desbotada de "Aluga-se", pendurada torta no portão. Doutora, e agora? Não tem nada aqui. Ao contrário, João, tem tudo o que precisamos. E Carmen tirou uma câmera digital da bolsa e começou a fotografar o local de todos os ângulos. Depois foram até uma oficina mecânica ao lado, onde um homem de macacão consertava um carro. "Ah, com licença", disse Carmen. "O senhor conhece aquele galpão ali do lado?" O mecânico, um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, sujos de graxa, parou o trabalho. "Aquele ali tá abandonado há mais de ano. Às vezes aparece uns homens de terno dizendo que vai alugar, mas nunca vi ninguém trabalhando lá, não." "Ué, o senhor se lembra de ter visto caminhões de alimentos saindo dali?" O homem riu. "Moça, da única coisa que sai dali é rato e morcego. Nunca vi nenhuma bicicleta parada na frente." João e Carmen se entreolharam. Tinham acabado de encontrar uma testemunha que provava que a empresa era completamente falsa. "O senhor aceitaria dar esse depoimento por escrito?" perguntou Carmen. "Se for para ajudar alguém honesto, claro. Meu nome é Francisco das Chagas Silva. Trabalho aqui há 15 anos. Conheço essa rua como a palma da mão." No caminho de volta, João estava eufórico. Finalmente tinham uma prova concreta. "Doutora, agora conseguimos provar que minha mãe é inocente?" "Se lhe conseguimos provar que as notas fiscais são falsas. Mas ainda precisamos descobrir quem as criou e por quê. E, principalmente, precisamos expor todos os envolvidos no esquema." "Como?" "Amanhã, vamos ao banco que supostamente recebeu os pagamentos dessas notas fiscais falsas. Se minha suspeita estiver certa, o dinheiro nunca saiu da conta da prefeitura." Quando chegaram de volta a Canindé do Vale, encontraram seu Zé esperando na casa de professora Helena com uma expressão grave. "João, precisamos conversar." Eles se sentaram na varanda e seu Zé contou o que havia acontecido durante o dia. "Hoje de manhã, o vereador Sebastião apareceu na rádio. Disse que se eu continuasse espalhando mentiras sobre pessoas honradas da cidade, ia perder a licença de funcionamento da rádio." João sentiu o estômago embrulhar. "E o senhor vai parar de falar sobre o caso da minha mãe?" Seu Zé olhou para o menino com um sorriso triste, mas determinado. "João, meu filho, eu já enfrentei coronel, prefeito corrupto, delegado truculento. Você acha que vou ter medo de vereador ladino? Amanhã mesmo vou contar no rádio sobre essa viagem de vocês a Sobral." "Mas, seu Zé, e se eles realmente fecharem a rádio?" "Então vamos falar alto na praça, menino. Justiça não se cala." Naquela noite, João teve dificuldade para dormir. Pela primeira vez, entendeu completamente o peso de sua missão. Não estava apenas salvando a mãe, estava desafiando um sistema de poder consolidado havia anos. Mas quando lembrou do rosto de Rosa no dia da prisão, quando lembrou de sua promessa, toda dúvida desapareceu. Na casa do vereador Sebastião, do outro lado da cidade,
A noite também não foi tranquila. Ele estava ao telefone com o promotor Figueiredo. Marcelo, eles foram até Sobral. Se descobriram sobre o galpão. Calma aí, Sebastião. Amanhã eu mesmo vou interrogar a mulher na cadeia. Vou oferecer um acordo. Ela confessa o crime e pega a pena mínima. Ou vai a julgamento e pega o máximo. E se ela não aceitar, vai aceitar. Mulher simples, filho pequeno dependendo dela. Sempre aceitam. Mas promotor Figueiredo não conhecia Rosa de Oliveira. Não sabia que ela era feita do mesmo material que criou João Miguel. A convicção de que a verdade sempre vence, mesmo quando tudo parece perdido. E não imaginava que um menino de 11 anos estava prestes a dar a maior lição de direito da carreira dele. A tempestade estava se formando. E João Miguel estava bem no centro dela, determinado a sair vitorioso ou morrer tentando. O dia do julgamento chegou com o mesmo sol inclemente do sertão. Mas para João Miguel parecia que o mundo inteiro havia mudado. Eram 6 da manhã de uma sexta-feira quando ele acordou na casa de professora Helena, o estômago embrulhado de nervosismo e expectativa. Nos últimos 10 dias, desde a descoberta em Sobral, muita coisa havia acontecido. Doutora Carmen conseguira autorização judicial para que João participasse da defesa como assistente especial, uma situação rara, mas que o juiz aceitou devido às circunstâncias excepcionais do caso. Mais importante, Rosa havia recusado categoricamente a proposta de acordo do promotor Figueiredo. Quando ele a visitou na cadeia oferecendo pena mínima em troca de confissão, ela olhou nos olhos dele e disse: Doutor, eu prefiro morrer na prisão a mentir sobre uma coisa que não fiz. E, principalmente, não vou decepcionar meu filho que está lutando pela verdade. O Fórum de Canindé do Vale nunca havia visto um movimento igual. Desde as 7 da manhã, uma multidão se aglomerava na frente do prédio amarelo desbotado. Seu Zé havia transformado o julgamento no evento mais comentado da história da cidade, narrando cada descoberta de João nos últimos dias. A história havia ultrapassado as fronteiras de Canindé do Vale. Jornalistas de Fortaleza, estudantes de direito, ativistas de direitos humanos, todos queriam acompanhar o julgamento do menino advogado que desafiava o sistema. João vestia sua melhor roupa, uma camisa social branca que professora Helena havia comprado especialmente para o dia, uma calça social emprestada por Marcos, que ficou um pouco grande, e uma gravata azul que pertencera ao falecido marido de Helena. Nos braços, carregava uma pasta de documentos que ele e doutora Carmen haviam organizado meticulosamente. Quando Rosa foi trazida da cadeia para o fórum, algemas nos punhos, João sentiu o coração apertar. Sua mãe havia emagrecido, tinha olheiras profundas, mas quando viu o filho vestido como um advogado, sorriu com o orgulho mais puro que já existiu no mundo. Meu filho, sussurrou ela quando conseguiram se aproximar por alguns segundos. Você cresceu tanto nesses dias. Mãe, hoje a senhora sai livre, eu prometo. O juiz da comarca, doutor Francisco Almeida, era um homem de 60 anos, cabelos brancos, conhecido por sua seriedade e imparcialidade. Quando viu a movimentação no fórum, compreendeu que estava diante de um caso que marcaria sua carreira. Declaro aberta a sessão de julgamento do processo crime 001-247-89-2025-803. 089, anunciou o doutor Francisco Rosa de Oliveira. Acusação, peculato e formação de organização criminosa. Promotor Marcelo Figueiredo se levantou confiante. Homem de 45 anos, terno caro, cabelos impecavelmente penteados, tinha certeza de que uma vitória, neste caso, lhe garantiria promoção para a capital. Excelência, o caso é simples. A ré, aproveitando-se de sua posição de responsável pela merenda escolar, desviou mais de R$50 mil através de notas fiscais superfaturadas. Temos as provas documentais e testemunhais. Peço a condenação nos termos da denúncia. A fala durou 15 minutos, técnica e fria, como se Rosa fosse apenas um número em suas estatísticas de condenações. Então chegou a vez da defesa. Doutora Carmen se levantou, elegante e serena. Excelência, este não é um caso de peculato. É um caso de armação criminosa contra uma mulher inocente. E hoje vamos provar isso. Ela começou metodicamente,
desmontando cada prova da acusação. Mostrou as inconsistências nas datas, a impossibilidade logística das compras, a empresa fantasma de Sobral. E, para comprovar isso, Excelência, trago uma testemunha que fará desmoronar toda a acusação. Francisco das Chagas Silva, o mecânico de Sobral, havia aceitado viajar até Canindé do Vale para depor. Homem simples, falou com a honestidade crua de quem nunca mentiu na vida. Doutor, esse galpão aí tá abandonado há mais de ano. Nunca vi nenhuma formiga carregando comida sair de lá, quanto mais caminhão de merenda escolar. O depoimento causou murmúrios na plateia. Promotor Figueiredo começou a suar. Mas o momento mais tenso chegou quando doutora Carmen anunciou: Excelência, gostaria de chamar como assistente de defesa o filho da ré, João Miguel de Oliveira. João se levantou, as pernas tremendo, mas a voz firme. Era impossível não se emocionar vendo um menino de 11 anos caminhando até o púlpito de um tribunal para defender a própria mãe. Excelência, começou João, a voz inicialmente trêmula, mas ganhando força. Eu não sou advogado. Sou apenas um filho que conhece sua mãe. E eu sei que minha mãe é incapaz de roubar um centavo sequer. João começou a contar a história desde o início. Como Rosa sempre cuidou da merenda como se fosse para o próprio filho. Como ela conferia cada nota fiscal, cada produto, cada centavo. Como ela às vezes levava comida de casa para crianças que chegavam com fome à escola. Mas não vim aqui apenas falar do coração, Excelência. Vim trazer provas. Então João fez algo que ninguém esperava. Tirou da pasta um documento que nem doutora Carmen conhecia. Excelência, esta é uma cópia do extrato bancário da conta da Prefeitura Municipal responsável pela merenda escolar. Consegui através de uma solicitação de transparência pública. O menino havia passado 3 noites estudando como fazer pedidos de acesso à informação, preenchendo formulários, aguardando respostas. A se observarem, os R$ 52.000 que supostamente minha mãe desviou nunca saíram da conta da prefeitura. O silêncio no tribunal era absoluto. Até promotor Figueiredo parou de mexer nos papéis. Isso significa que não houve desvio nenhum. As notas fiscais são falsas, a empresa é fantasma, mas o dinheiro nunca foi roubado. Então, onde está o crime? Dr. Francisco pegou o documento e examinou cuidadosamente. Suas sobrancelhas se ergueram. Promotor, o senhor pode explicar esta contradição? Figueiredo gaguejou uma resposta confusa sobre investigações complementares e análises técnicas pendentes. Foi então que João, com uma coragem que ele mesmo não sabia de onde vinha, fez a pergunta que mudaria tudo. Excelência, se posso fazer mais uma pergunta. Se não houve desvio de dinheiro, por que alguém criaria notas fiscais falsas e acusaria minha mãe? O que essa pessoa ganharia com isso? A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Doutora Carmen aproveitou o momento. Excelência, gostaria de requerer a oitiva de uma testemunha que pode esclarecer essa questão. O vereador Sebastião Ferreira. Sebastião, que estava na plateia achando que seria apenas um espectador, empalideceu. Excelência, não vejo necessidade, tentou protestar Figueiredo. Ao contrário, disse o juiz, já claramente desconfiado. Vou deferir. Oficial, chame o vereador Sebastião para depor. Sebastião se aproximou do púlpito como quem caminha para o próprio enforcamento. João o observava com atenção cirúrgica. Doutora Carmen foi direta. Vereador, o senhor conhece a empresa distribuidora Alimentos Nordeste? Vagamente. É uma empresa que presta serviços à prefeitura. O senhor conhece Carlos Eduardo Ferreira, sócio desta empresa? Sebastião hesitou. É um parente distante. Distante? Carlos Eduardo é seu sobrinho, filho de seu irmão mais novo. A plateia murmurou. Sebastião começou a suar visivelmente. Foi então que João se levantou novamente. Excelência, posso fazer uma pergunta ao vereador? O juiz assentiu. João olhou diretamente nos olhos de Sebastião. Vereador, como o senhor conseguiu comprar uma caminhonete de R$ 80.000 com um salário de vereador? A pergunta atingiu Sebastião como um tiro. Ele olhou para Figueiredo, que estava claramente desesperado. Depois para a plateia que o encarava com crescente hostilidade. E eu tenho outras fontes de renda. Negócios particulares. E que negócios, né, vereador?
A única empresa da família é a distribuidora Alimentos Nordeste, que, como provamos, é completamente fantasma. O castelo de cartas desmoronou naquele momento. Sebastião quebrou. Eu não queria prejudicar a Rosa. Ela sempre foi boa pessoa. Mas precisávamos de um bode expiatório para justificar as compras superfaturadas dos anos anteriores. O tribunal explodiu. Dr. Francisco bateu o martelo pedindo silêncio. Vereador, o senhor está confessando participação em esquema de corrupção? Sebastião, percebendo que havia se denunciado, tentou voltar atrás, mas era tarde demais. Promotor Figueiredo, vendo seu caso desmoronar completamente, fez uma última tentativa desesperada. Excelência, mesmo que haja irregularidades na investigação, isso não muda o fato de que a Ré tinha acesso aos recursos. Mas foi então que João fez sua jogada final. Levantou-se e, com a voz mais firme que conseguiu, disse: Excelência, gostaria de apresentar uma última prova. Tirou da pasta um documento que fez Figueiredo empalidecer instantaneamente. Esta é uma cópia da declaração de bens do promotor Marcelo Figueiredo. Nela consta a compra de um apartamento de R$ 200 mil em Fortaleza, adquirido 6 meses após a criação da empresa Fantasma. O silêncio foi ensurdecedor. Um apartamento que custa 10 vezes o salário anual de um promotor. Adquirido exatamente no período em que as supostas irregularidades na merenda teriam começado. João se virou para a plateia, depois para o juiz. Excelência, minha mãe não roubou dinheiro nenhum. Ela foi escolhida para carregar a culpa de um esquema onde outras pessoas se enriqueceram às custas da merenda das crianças pobres desta cidade. Doctor. Francisco olhou para os documentos, depois para Figueiredo, que estava visivelmente abalado. Promotor, tem alguma explicação para esta coincidência? Figueiredo não conseguiu responder. Pela primeira vez na carreira, estava sendo exposto por uma criança de 11 anos que conhecia a lei melhor que ele esperava. O juiz se retirou para deliberar. 15 minutos depois, voltou com a decisão que toda Canindé do Vale esperava. Considerando as provas apresentadas pela defesa, que demonstram categoricamente a inexistência do crime imputado à Ré, e considerando as graves inconsistências na investigação ministerial, absolvo Rosa de Oliveira de todas as acusações. O fórum explodiu em aplausos. Rosa correu para abraçar João, as lágrimas lavando semanas de sofrimento. Mas, doutor, Francisco não havia terminado. Ademais, determino a imediata instauração de inquérito para investigar o esquema de corrupção envolvendo a merenda escolar, tendo como investigados o vereador Sebastião Ferreira e o promotor Marcelo Figueiredo. João Miguel de Oliveira, de 11 anos, havia feito mais que salvar a mãe. Havia exposto um esquema de corrupção e dado uma lição de justiça que seria lembrada por décadas. Quando saíram do fórum, mãe e filho caminharam juntos pela primeira vez em semanas, sob os aplausos de toda a cidade que agora os via como heróis. A promessa havia sido cumprida. A verdade havia vencido. E um menino do sertão havia provado que Davi ainda pode vencer Golias, quando luta com coragem e justiça do seu lado. 6 meses depois do julgamento que mudou o Canindé do Vale para sempre, João Miguel de Oliveira acordou numa manhã de setembro com o cheiro familiar de tapioca e café passado pela mãe. Mas agora era diferente. Agora Rosa estava em casa, livre, trabalhando novamente na escola, e a vida havia encontrado um novo ritmo. O menino que havia enfrentado promotores e desmascarado esquemas de corrupção continuava sendo apenas João, estudante dedicado, filho amoroso, garoto que ainda gostava de empinar pipa no final da tarde. Mas algo fundamental havia mudado nele. Nos olhos castanhos brilhava agora uma confiança silenciosa, a certeza de que quando se luta pelo que é certo, o impossível se torna possível. Rosa preparava o café da manhã cantarolando uma música de Luiz Gonzaga, como fazia antes da prisão. Mas ela também havia mudado. As rugas de preocupação em volta dos olhos tinham dado lugar a linhas de sorriso. A mulher que havia resistido à pressão para confessar um crime que não cometeu agora, caminhava com a dignidade de quem havia sido publicamente exonerada de toda a culpa. João, venha tomar café. Hoje é dia especial, chamou ela da cozinha. Era mesmo um dia especial. Naquela manhã,
João receberia uma homenagem da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará, pelo ato heróico de defesa da justiça. Aos 12 anos, havia completado o aniversário na semana anterior, seria o mais jovem homenageado na história da OAB. Mas antes da solenidade em Fortaleza, João tinha algo importante a fazer. Caminhou até a casa de professora Helena, que agora estava oficialmente aposentada, mas continuava sendo sua mentora em todos os assuntos da vida. A encontrou regando as plantas no quintal, uma atividade que havia se tornado sua nova paixão. "Bom dia, minha heroína", disse João, abraçando a mulher que havia sido sua segunda mãe nos momentos mais difíceis. "Heroína coisa nenhuma", respondeu Helena com o sorriso carinhoso de sempre. "E o herói aqui é você, que nunca desistiu de lutar pela verdade." Eles se sentaram na varanda onde tantas vezes haviam conversado sobre leis, justiça e sonhos. Helena trouxe uma carta que havia chegado na véspera. "João, isso veio para você, do Rio de Janeiro." O menino abriu o envelope e leu em voz alta. "Caro João Miguel, meu nome é Roberto Barroso. Sou advogado no Rio de Janeiro e li sobre sua história nos jornais. Gostaria de convidá-lo para conhecer o Supremo Tribunal Federal em Brasília e conversar sobre seus planos para o futuro. Atenciosamente." João parou de ler, os olhos arregalados. "Professora, esse Roberto Barroso não é aquele ministro do Supremo?" Helena sorriu. "É sim. Parece que sua fama chegou até lá." Da casa ao lado chegava o som da Rádio São Francisco. Seu Zé continuava narrando a vida da cidade, mas agora com um orgulho especial sempre que mencionava nosso jovem advogado João Miguel. A rádio havia se tornado mais popular que nunca. Pessoas de cidades vizinhas sintonizavam para ouvir as histórias do radialista que havia apoiado o menino desde o primeiro dia. "Ai, falando em justiça", dizia a voz de seu Zé pelo rádio. "Vocês sabem que nosso João Miguel vai receber uma homenagem hoje em Fortaleza?" "Pois é, pessoal, de Canindé do Vale para o Mundo." João sorriu. Seu Zé havia se tornado não apenas um aliado, mas um amigo verdadeiro. Juntos, haviam provado que quando a comunidade se une pela verdade, não há força que possa detê-la. Às 9 da manhã, um carro parou na frente da casa de João. Era Marcos, agora formado advogado, que havia se oferecido para levar a família até Fortaleza. O jovem que conhecera como estagiário tímido havia se transformado. Inspirado pela coragem de João, decidiu dedicar a carreira à defesa de pessoas simples contra injustiças do sistema. "João, pronto para conhecer seus colegas advogados?" brincou Marcos. "Na verdade", respondeu João com um sorriso travesso, "acho que eles é que vão me conhecer." A viagem até Fortaleza foi uma celebração. Rosa, que havia passado semanas numa cela escura, agora contemplava a paisagem sertaneja pela janela do carro, livre para ir onde quisesse. Professora Helena contava histórias de suas décadas como educadora. Marcos falava sobre seus primeiros casos como advogado. E João? João observava tudo em silêncio, processando como a vida havia mudado desde aquela tarde terrível, quando viu a mãe ser levada algemada. O evento na OAB foi emocionante. O salão estava lotado com advogados, juízes, estudantes de direito e jornalistas. Quando João subiu ao palco para receber a comenda, o silêncio era total. Aos 12 anos, vestindo o mesmo terno que usara no julgamento, agora já um pouco apertado, ele parecia simultaneamente uma criança e um gigante moral. "As senhoras e senhores", começou João no microfone, a voz agora mais grave, mas ainda preservando a sinceridade que havia conquistado corações. "Eu não fiz nada de extraordinário. Apenas fiz o que qualquer filho faria. Lutei pela minha mãe." Aplausos ecoaram pelo salão. Mas aprendi uma coisa importante. A justiça não pertence só aos advogados, juízes e promotores. A justiça pertence ao povo. E quando o povo conhece seus direitos e luta por eles, pode mudar o mundo. João fez uma pausa, olhando para Rosa na plateia. "A minha mãe sempre me disse que conhecimento é a única riqueza que ninguém pode roubar. Hoje eu complemento. Conhecimento é poder. E esse poder deve ser usado para proteger os inocentes e punir os culpados, não importa quão poderosos sejam." Quando terminou o discurso, a ovação foi de pé. Advogados experientes limpavam lágrimas dos olhos.
Estudantes de direito sussurravam entre si sobre a nova geração da advocacia brasileira. Mas o momento mais marcante veio depois da cerimônia, quando uma menina de aproximadamente 10 anos se aproximou timidamente de João. "João", disse ela, puxando a manga de seu paletó, "meu pai foi preso injustamente também. Você pode me ensinar a ajudá-lo?" João se abaixou para ficar na altura da menina e sorriu. "Como você se chama?" "Maria Eduarda." "Yati, Maria Eduarda, você não precisa virar advogada para lutar pela justiça. Você só precisa acreditar na verdade e nunca desistir. Se seu pai é inocente, essa inocência vai aparecer. E se precisar de ajuda..." João tirou um papel do bolso e escreveu o endereço da Rádio São Francisco. "Mande uma carta para o seu Zé em Canindé do Vale. Conte sua história. Às vezes, tudo que os injustiçados precisam é de alguém que acredite neles." E a menina guardou o papel como se fosse um tesouro e saiu correndo para contar aos pais. Na viagem de volta para Canindé do Vale, o carro estava mais silencioso. Cada um processava a dimensão do que havia acontecido nos últimos meses. "E João?", disse Rosa de repente. "Você ainda quer ser advogado quando crescer?" João pensou por um momento antes de responder. "Mãe, eu quero lutar pela justiça. Se for como advogado, tudo bem. Se for como professor, juiz, jornalista ou até como radialista, o importante é lutar." "E por que você quer lutar pela justiça?", perguntou professora Helena. "Porque aprendi que num país como o nosso, existem muitas Rosa de Oliveira sendo acusadas injustamente. Existem muitos João Miguel que não sabem como lutar pelos pais. Existem muitos Sebastião e Figueiredo que pensam que podem fazer o que querem porque são poderosos." João olhou pela janela para o sertão que passava. "Eu quero mudar isso. Quero que a justiça seja realmente igual para todos, não só no papel." E quando chegaram em Canindé do Vale, já era fim de tarde. O sol se punha sobre a cidade, pintando o céu com as cores quentes que João havia aprendido a amar ainda mais depois de quase perdê-las. Na rua do mercado, vizinhos acenavam e gritavam parabéns. Dona Conceição, a antiga fofoqueira que havia duvidado de Rosa, agora a cumprimentava com respeito. Seu Antônio da mercearia havia colocado uma faixa na frente da loja. "Parabéns, João Miguel, orgulho de Canindé do Vale." Naquela noite, sentado na varanda de casa com Rosa, João contemplava as estrelas do sertão. Eram as mesmas estrelas que havia olhado na noite da prisão da mãe, quando fez sua promessa impossível. "Mãe", disse ele de repente, "lembra quando a senhora disse que a verdade sempre vence?" "Lembro. A senhora estava certa. Mas a verdade só vence quando há pessoas corajosas para lutar por ela." Rosa abraçou o filho, sentindo no coração a certeza de que havia criado não apenas um bom menino, mas um cidadão que faria diferença no mundo. Do outro lado da cidade, ex-promotor Marcelo Figueiredo cumpria prisão domiciliar aguardando julgamento por corrupção. Ex-vereador Sebastião Ferreira havia renunciado ao mandato e também respondia a processo criminal. A empresa fantasma havia sido fechada e os recursos desviados, recuperados. Mas a verdadeira vitória não estava nas punições. Estava na transformação que a história de João havia provocado. Outras cidades começaram a fiscalizar melhor suas merendas escolares. Jovens pelo Brasil inteiro começaram a se interessar por direitos e cidadania. Professores passaram a ensinar que justiça não é abstração, mas algo que pode ser conquistado com conhecimento e coragem. E em Canindé do Vale, um menino de 12 anos dormia tranquilo, sabendo que havia cumprido sua promessa. Mais que isso, havia descoberto sua missão de vida. Porque João Miguel de Oliveira havia aprendido a mais importante lição de todas, que heróis não nascem prontos. Eles se fazem quando decidem que o mundo pode ser melhor e lutam para tornar essa esperança realidade. A verdade havia vencido. A justiça havia triunfado. E um garoto do sertão nordestino havia provado que David pode sim vencer Golias, especialmente quando David luta não apenas por si mesmo, mas por todos os oprimidos do mundo. Call to action. Esta história te emocionou? Conhece alguém que, como João Miguel, luta pela justiça mesmo sendo pequeno diante dos poderosos? Compartilhe esta história. Precisamos de mais pessoas que acreditem que a verdade pode vencer, que a coragem pode mudar o mundo.
e que cada um de nós pode ser um herói quando luta pelo que é certo. Deixe seu comentário. Qual foi o momento que mais te marcou nesta jornada? E você? O que faria no lugar de João Miguel? Inscreva-se no canal para mais histórias de pessoas comuns que fizeram coisas extraordinárias. Porque todo mundo tem um herói dentro de si. Às vezes, só precisa de uma inspiração para despertá-lo.